Olá, como estou num ambiente de segurança, vou retirar a minha máscara. Mas antes, vou higienizar minha mão, como está no protocolo de segurança. Agora, vou retirar a minha máscara. Vou colocar na sacola e não vou mais usar. Olá, crianças! Agora nós vamos ver em matemática o que é composição e decomposição. Eu trouxe aqui uma tabela para que nós consigamos entender melhor o que é composição e decomposição no sistema de numeração decimal. Nós vamos trabalhar com a base, no sistema de numeração a gente trabalha com a base 10. Eu tenho aqui, na primeira ordem, unidades. O que é unidades? Unidades é quando o número, o algarismo é formado apenas de um número. Então eu trouxe aqui para vocês verem, olha, eu tenho uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 unidades. Se eu colocar mais uma, vai interar 10 unidades. 10 unidades, já vai para cá, tem dois números, 2 algarismos. Então, nós vamos passar para a casa, na segunda ordem, que é a casa das dezenas. As dezenas são formadas de 10 unidades. Então, aqui eu tenho uma unidade, 10 unidades ou uma dezena. Aqui eu tenho, se eu pegar mais um, eu vou ficar com 20 unidades ou 2 dezenas. Eu pegar mais uma, eu vou ter 30 unidades ou 3 dezenas. Mais uma, eu tenho 40 unidades ou 4 dezenas. Pegando mais um, eu tenho 5 dezenas ou 50 unidades. Mais um, eu tenho 6 dezenas ou 60 unidades. Mais um, 7 dezenas ou 70 unidades. Mais um, 8 dezenas ou 80 unidades. Mais uma, eu tenho 9 dezenas ou 90 unidades. Como eu falei com vocês, na segunda ordem eu vou trabalhar apenas com 2 números. Até 90 eu tenho 2 números, que é o 9 e o 0. Eu pegando mais um, eu vou ter 10 dezenas ou 100 unidades. 100 unidades, ele tem 3 algarismos. Então, eu vou passar para casa, vou morar na casa das centenas, que é a terceira ordem. Que aqui eu tenho a primeira ordem, que é das unidades. A segunda, das dezenas. E a terceira, centena. Então, aqui eu tenho uma centena, que são 10 dezenas. Então, vou passar para a casa das centenas. Então, eu tenho aqui uma centena, 2 centenas, que são 200, 3 centenas, que são 300, 4 centenas, que são 300 unidades, 5 centenas, 6 centenas, 7 centenas, 8 centenas, 9 dezenas, que são 900 unidades. Se eu pegar mais uma, eu vou ter 10 centenas. 10 centenas são 1000. 1000 já vai ter 4 algarismos. Então, eu não posso ficar na casa das centenas mais. Eu vou passar para casas de unidades de milhar. Então, se 100 centenas são 1 milhar, então é este cubo todinho aqui, ó. Aqui eu tenho
mil unidades de milhares. Então, agora eu vou perguntar para vocês. Eu tenho aqui quantas classes? Eu tenho a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Eu coloquei apenas aqui unidades de milhar, mas eu tenho dezenas de milhares, centenas de milhares, e eu tenho uma outra classe que vocês vão ver mais no futuro, que é a classe dos milhões. Mas hoje nós vamos apenas trabalhar com as classes de unidades simples e com a unidades de milhar, que está na classe de milhares. E como vocês viram, eu tenho a primeira ordem, que é das unidades, a segunda das dezenas, a terceira das centenas e a quarta ordem, que é das unidades de milhares. Aí eu pergunto, quantas classes nós temos? Nós temos uma classe, duas classes. Então, nós temos duas. Quantas ordens? Vamos ver, eu tenho uma, duas, três, quatro. Eu tenho 4 ordens. Algarismo na quarta ordem. Qual que é o algarismo na quarta ordem? Vou colocar um número aqui para representar para vocês entenderem melhor, porque aí não temos ainda. Vou colocar aqui 1, as ordens, elas são contadas, gente, da direita para a esquerda. Não pode esquecer disso. E sabemos, igual eu falei, que as unidades são compostas apenas de um algarismo. E aqui eu coloquei aqui um número, 1973. Aí, quando eu perguntei assim, qual é o algarismo na quarta ordem? Opa, qual que é a quarta ordem aqui? Será que é esta ou é esta? Então, a quarta ordem, vamos ver. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, a quarta ordem é o número 1, que vale 1000. Ó. Porque quando eu for ler este número, eu vou ler 1973. Só que aqui eu tenho 3 unidades, 7 dezenas. Quanto é 7 dezenas? 7 dezenas são 70. 9 centenas. 9 centenas são 90. E uma unidade de milhar que vale, se está na casa dos milhares, vale 1000. Agora nós vamos ver o que é composição e decomposição. Composição é quando nós separamos as unidades, as unidades que formam as ordens de um número. Eu tenho aqui 1973. Eu separei, existe mais de uma forma de eu estar separando o número. A primeira é esta aqui, ó. 1973. 1000 mais 900 mais 70 mais 3. Aqui nesse número ele está composto e aqui ele está decomposto em unidades. 1973, eu posso falar uma unidade de milhar, 9 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. Eu posso também decompor ele dessa forma aqui, olha. Aqui eu posso fazer, quantas unidades eu tenho aqui? Eu tenho 3 unidades. Este aqui é o valor relativo desse número. 3 unidades é 3 unidades. O 7, o valor dele nessa casa aqui vale quanto? 70. Porque ele está na casa das dezenas.
O 9 está na casa de... Qual casa que ele está? Ó, unidade, dezena, centena. Se ele está na casa da centena, ele vale 900. E o numeral 1? Qual casa que ele está? Vamos ver. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, se ele está na unidade de milhar, ele vale 1000. Vamos ler agora que número que formou. 1973. Então, aqui, o número composto, nós decompomos em unidades. Agora, a composição é o contrário da decomposição. Aqui a gente junta as unidades para formar o número. Tá aqui, ó, 1000 mais 900 mais 70 mais 3. É o número que foi decomposto aqui. Vai formar 1973. Então, aqui eu compus o número, eu juntei as unidades e formou o número. Aqui eu tenho uma unidade de milhar, 9 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. Juntando vai dar 1973. Uma centena, 2 dezenas, 5 unidades. Eu tenho uma centena, 2 dezenas e 5 unidades. Eu formei 125. Então, eu compus o número. Aqui eu tenho 2 dezenas e 1 unidade. 2 dezenas e 1 unidade. Deu 21. Aqui eu tenho 20 mais 1. Tá? 20 com mais 1, 21. Então, entenderam? Olha, aqui eu separo as unidades em ordem que formam os números. Era 1973, eu separei o número. Aqui eu juntei. É o contrário a composição é o contrário da decomposição. Eu juntei os números, as unidades e formou um número. Agora vamos fazer umas atividades aqui para treinar mais. A diretora de uma escola de Lucas, do Rio Verde, arrecadou R$ 1.210 em dinheiro, vendendo algodão doce e pipoca na festa junina do município. No número 1.210, o valor posicional do algarismo 2 é esse número 2 aqui. Quanto vocês acham que ele vale olhando lá na casa das unidades, dezenas e centenas? É bom vocês terem isso aqui para você estar sempre olhando e entender melhor. Então, olha aqui, 1.210, ó. 1.210. Então, ele está na casa das centenas. Se ele está na casa das centenas, ele vai valer 20. Ele vai valer 2, vai valer 2.000 ou 200? 1.210. Então, ele vai valer 200. Então, vou marcar aqui. As turmas do terceiro ano de uma escola resolveram fazer um campeonato em matemática. Observe como cada representante da turma fizeram a decomposição do número 6.432. Pinte na tabela abaixo o nome do aluno. Letra A, que acertou a resposta. Então, vamos ver como ele fez a decomposição desse número, 6.432. O Arthur fez 60 mais 40, mais 400 mais 3 mais 2. Tá certo? Não. A Emanuele fez 6.400 mais 32. Também ficou errado, porque ela juntou a dezena com as unidades. O Vitor fez 6.000 mais 400 mais 30 mais 2. O Vitor fez certo, gente? Olha, ele que separou, ó, 6.000, ó, 6.000. 400 mais 30 mais 2. Então, o Vitor acertou. Então, é esse que nós vamos marcar.
Segundo as informações do município de saúde, no Brasil há 6.836 pessoas infectadas pela Covid-19. Observe o número em destaque no texto e complete os espaços, que estão abaixo dos monstrinhos coronavírus, com a decomposição do número e depois escreva como se lê o número composto. Então vamos ver. Quantas unidades eu tenho em 6.836? Eu tenho 6 unidades. Não esqueça que a gente começa sempre da direita para a esquerda. Quantas dezenas? 6 unidades. Quantas dezenas? Eu tenho 3 dezenas. Quantas centenas? Eu tenho 8 centenas. E quantas unidades de milhar? Eu tenho 6. Então vamos ver. Qual o número que vai formar? 6.836. 6 mais 8 mais 3 mais... Então, lendo esse número, como que vamos ler esse número? Vocês vão fazer a leitura aqui por baixo deste número. 6.836. Observe a imagem e responda. Nós temos aqui uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10 e uma de 5. Represente nas formas abaixo o valor das cédulas ao lado. Compondo, o que é composto? É quando eu junto, eu somo. Então vamos ver. 100 mais 50, 150, com mais 20, 170, com mais 10, 180, com mais 5, 185. Então, deu 185. Decompondo esse número, eu tenho 100 mais 50, mais 20, mais 10, mais 5. Então, eu tenho 100, mais 50, mais 20, mais 10, mais 5, que vai formar 185. Então, é isto. Eu espero que vocês tenham entendido e possa continuar fazendo as atividades.